Agora vamos para o outro tipo de sequência, que é a progressão geométrica. Estávamos trabalhando até o momento uma progressão aritmética. O que era aritmética? A cada próximo termo a gente somava uma razão constante. Agora na PG, a cada próximo termo a gente multiplica uma razão constante. Então, por exemplo, 1 multipliquei por 2, dá 2, multipliquei por 2, dá 4, 8, 16, 32. Ou então, dividindo, multiplicando por 1 meio, multiplicando por 1 terço, 36 vezes 1 terço é 12, vezes 1 terço é 4, vezes 1 terço é 4 terços, e assim sucessivamente. Veja a diferença, então, que a gente tem entre o comparativo da PA para a PG. Tanto a PA quanto a PG com uma razão 2, só que na PA, a cada próximo termo somando 2, vai 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Na PG, multiplicando por 2, cresce muito rápido. 4, 8, 16, 32, 64. Então, observa que no nono termo, em que a PA era 18, na PG a gente já tem 512. E isso é uma PA e uma PG com o mesmo primeiro termo e a mesma razão. Olha a diferença aqui que a gente tem no crescimento dessas duas. Então, a PG cresce muito mais rápido do que a PA. A razão de uma PA, a gente fazia sempre um termo menos o seu anterior. Para a PG, a gente vai pegar um termo e dividir pelo seu anterior. Então, nessa PG, se eu pegar um termo qualquer e dividir pelo seu anterior, 32 dividido por 16, a gente tem a sua razão. Então, ela é parecida, só que com uma operação contrária comparado à PA. A PA subtraía termo anterior. Agora, a gente divide um termo do seu anterior. Dependendo do resultado que a gente obtém na razão, a gente vai classificar a PG a exemplo do que a gente classificava lá na PA também. Só que agora a gente vai ter uma classificação extra. A gente vai ter uma PG crescente se a razão for maior do que 1. Então, por exemplo, aqui, primeiro termo, 1 terço, multipliquei por 4, 4 terços, 16 terços, 48 terços. Isso daqui a cada próximo termo, multiplicamos por 4, se é uma razão maior do que 1, essa PG vai ser crescente. A PG vai ser decrescente se a razão estiver entre 0 e 1. Na PA, a PA era decrescente quando a razão fosse negativa. Aqui não, é quando for entre 0 e 1. Então, por exemplo, uma razão 1 meio. 8 vezes 1 meio dá 4, vezes 1 meio dá 2, 1 meio, 1 quarto e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma razão menor do que 1, entre 0 e 1, isso configura uma PG como sendo decrescente. O detalhe só a respeito da simbologia, que na PA a gente usava a letra R, na PG costuma-se usar a letra Q para representar a razão. É um Q de quociente, é a divisão de um termo pelo seu anterior, por isso a letra Q. A PG vai ser constante se porventura a razão for igual a 1 dessa vez. Então, por exemplo, 8 multipliquei por 1 dá 8, multipliquei por 1 dá 8. Então, quando a razão for 1, a PG acaba sendo constante. E a última classificação é a nova comparada à PA. Ela é uma PG oscilante quando a razão for um número negativo. Então, por exemplo, comecei com 1, multipliquei por menos 3, dá menos 3. Multipliquei por menos 3 dá 9, menos 27. Veja que vai alternando entre positivos e negativos nessa PG. E isso sempre vai acontecer quando a razão for negativa. Então, como ela fica alternando, ela fica oscilando, ela vai ser chamada de uma PG oscilante. Termo geral da PG. A exemplo do que a gente tinha na PA, na PG também temos uma expressãozinha para o termo geral. E ela é dada por AN igual a 1 vezes a razão que multiplica N menos 1. Aliás, que é elevado a N menos 1. Então, de novo, AN é A1 que multiplica a razão, que é elevado a N menos 1. Então, AN é o valor do último termo, ou o valor do termo da posição N, que o problema falar. A1 é o valor do primeiro termo, que é a razão da PG, e N é o número de termos da progressão ou a posição do termo que o enunciado estiver falando. Exemplo, na PG 3, 6, 12, determine o valor do sétimo termo. Então vamos lá. Como a gente quer o valor do sétimo termo, a gente quer saber o valor de A7. Então joga no termo geral. AN igual a 1 vezes Q na N menos 1. AN que eu quero descobrir é o valor do sétimo termo, então é o A7. A1, valor do primeiro termo. O valor do primeiro termo é 3.
Razão, como é que eu descubro a razão? Pega um termo e divide pelo seu anterior. Então, 6 dividido por 3 é 2, ou 12 dividido por 6 é 2. Então, a razão é 2. N é a posição do termo. Como eu estou querendo o sétimo termo, estou querendo o A7, o N vai ser 7. Na 7 menos 1. Então, resolvendo primeiro a potência, 7 menos 1 dá 6. 2 na sexta vai ser 64, que ao multiplicar o 64 por esse 3 dá 192. Então, o valor do sétimo termo é 192. Próximo exemplo. Na PG, 1/3, 1, 3, até chegar no último termo que vale 243, qual é o número de termos? Então veja que eu dei o valor do último termo, eu dei o valor do primeiro termo e posso descobrir a razão também. Razão, um termo dividido pelo seu anterior. Então eu posso fazer 1 dividido por 1/3 ou então 3 dividido por 1. Mais fácil, direto de observar. 3 dividido por 1 é 3, que é a nossa razão. Então, joga no termo geral, a n igual a 1 vezes q na n menos 1. A n, valor do último termo, nós temos 243. A 1, valor do primeiro termo, temos também 1/3. A razão, a gente calculou, é 3 elevado a n menos 1. Esse 3 que está aqui dividindo, pode passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 243, que é igual a 129. Vai ficar 1 vezes 3, esse 1 multiplicando não vai fazer diferença nenhuma, e observa que aqui a gente caiu numa equação exponencial. O que é uma equação exponencial? É uma equação em que eu quero descobrir uma incógnita que está no expoente. Estratégia de resolução isso é fazer a decomposição em fatores primos para igualar as bases dos dois lados. Então pega esse 729, faz a decomposição em primos para escrever ele como 3 elevado a alguma coisa. Então, você faz lá, 729, faz a decomposição dele em primos. 729 vai dar por 3, aí você vê o resultado, dá por 3, dá por 3, dá por 3, e aí você vai chegar que é a mesma coisa que 3 elevado à sexta. Então, 729 é 3 na sexta. Veja que dessa forma as bases estão igualadas. Se as bases estão igualadas, eu cancelo e trabalho só com os expoentes. Ficaremos que 6 é igual a n menos 1. Esse 1 subtraindo passa para o outro lado somando e n vai ser 7. Então, o número de termos dessa PG é 7. Próxima questão. Na PG 10, 2, 2 quintos, qual a posição do termo 2 sobre 625? Então, como ele quer saber a posição do termo, posição significa saber o valor do n. Esse 2 sobre 625 é o valor do termo, ou seja, o AN. Então, vamos para o termo geral. AN é igual a 1 vezes Q na n menos 1. AN, valor do último termo. Então, a gente tem o valor desse termo, é 2 sobre 625. Isso daqui vai no lugar do AN. A1, valor do primeiro termo, é 10. Razão, para saber a razão, um termo dividido pelo seu anterior. Então, 2 dividido por 10, 2 dividido por 10, dá até para simplificar, por 2, em cima e embaixo, por 2, vai ficar 1 quinto. Então, a razão é 1 quinto na n menos 1. Então, de novo, nós temos aqui uma equação exponencial para resolver. Esse 10 está multiplicando, vem dividindo. Então, ficou o 2 sobre 625 e o 10 passou dividindo. Dividido por 10. Como eu fiquei com uma divisão de fração aqui do lado esquerdo da expressão, eu conservo a de cima, multiplico a de baixo invertido. Veja que essa de baixo é como se fosse um 10 sobre 1. Ao multiplicar invertido, ela fica 1 sobre 10. Então, 2 sobre 625 vezes 1/10. Multiplicação de fração é o de cima com o de cima. 2 vezes 1 é 2. 625 vezes 10 é 6.250. 2 sobre 625, tanto o de cima quanto o de baixo é par. Então, dá para simplificar por 2. Dividindo por 2, a gente chega em 1 sobre 3.125. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, se tu fizer a decomposição em fatores primos do 3.125, 3.125 vai dar por 5, resultado divide por 5, resultado divide por 5, você vai ver que 3.125 é a mesma coisa que 5 elevado à quinta potência. Então, 5 à quinta.
Sendo assim, 3.125 é 5 à quinta. Esse à quinta pode ir para fora do parênteses, vai ficar 1/5 na quinta. As bases estão igualadas, se cancelam, ficamos só que 5 é igual a n menos 1. Ao jogar o 1 para o outro lado somando, chegaremos que o número de termos vai ser igual a 6. Quarto exemplo. Determine x para que esses três caras formem nessa ordem uma progressão geométrica. Então a gente vai ter um determinado valor de x, que ao substituir o x aqui, vai formar uma PG com esses três termos. Lógico que não é sair chutando o valor de x. O que a gente vai usar? Essa estratégia é muito parecida com uma questão que a gente resolveu lá na PA, só que agora vai ser com a PG. O que a gente fez na PA? A gente partiu da ideia da razão, que um termo menos o anterior dava a razão, assim como o terceiro menos o segundo dava a razão também. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora envolvendo a estratégia do cálculo da razão da PG, que é a divisão dos dois termos. Então, razão é o segundo dividido por primeiro, A2 sobre A1. Pegando o A2 é 13 mais x, dividindo pelo A1 é 1 mais x. Então, 13 mais x sobre 1 mais x. Isso dá a razão. Por outro lado, eu também posso fazer a razão como sendo o terceiro dividido pelo segundo. Então, o terceiro, 49 mais x, dividido pelo segundo, que é 13 mais x. 49 mais x dividido por 13 mais x. Como a razão em uma progressão geométrica é sempre igual, o que a gente encontrou aqui tem que ser igual ao que a gente encontrou aqui. Então, igualando essas duas expressões, a gente chega nessa equação. Esse 13 mais x dividindo passa multiplicando, esse 1 mais x dividindo passa multiplicando também. Então, a gente vai ficar com 13 mais x vezes 13 mais x igual a 49 mais x vezes 1 mais x. Fase distributiva, todo mundo por todo mundo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito também. A gente vai chegar nessa expressão que, isolando ela, vai dar até para cancelar esse x² com esse x², a gente vai conseguir descobrir o valor de x. E a gente isolando ele, chegamos que x vai ser igual a 5. Então, o valor de x que faz isso daqui ser uma PG é 5. Vamos fazer a verificação, prova real. No lugar dos x, vamos colocar 5 para ver se de fato vai ficar uma progressão geométrica. Então, 1 mais 5, 13 mais 5, 49 mais 5. Está aqui, ó. 1 mais 5, 13 mais 5, 49 mais 5. 1 mais 5 é 6, 13 mais 5 é 18, 49 mais 5 é 54. Veja que isso daqui deu de fato uma PG de razão 3. 6 multiplicado por 3 dá 18, 18 multiplicado por 3 dá 54. Então, essa é a estratégia que a gente vai utilizar, muito parecida com uma questão que a gente viu lá na PA, só que agora envolvendo a PG, e a única coisa que muda é que a razão é 1 dividido pelo outro e não 1 menos o outro, como a gente fez lá na PA. Mais uma questão agora, envolvendo a forma alternativa ao termo geral. Então, tudo que a gente viu lá na PA vai aparecer aqui na PG também. Na forma alternativa ao termo geral, é a mesma coisa que o termo geral, a n igual a 1 vezes q na n menos 1, onde tem 1, a gente coloca k no lugar. E da mesma forma como na PA, o n é o valor da maior posição, o k é o valor da menor posição. A gente vai usar essa estrutura aqui quando uma questão envolver termos que não sejam o primeiro termo. Por exemplo, em uma PG, o terceiro termo vale 1/3 e o oitavo termo vale 81. Determine o primeiro termo. Então veja que as informações não forneceram o primeiro termo, falou só do terceiro e do oitavo. Então usa essa forma alternativa. Termo de maior posição entre o terceiro e o oitavo é o oitavo, o termo de menor posição vai ser o terceiro. Então, já substituindo o n, que é a maior posição, por 8, e o k, que é a menor posição, por 3, a gente tem que A8 vai ser A3 vezes Q na 8 menos 3. O valor do A8 é o valor do termo da oitava posição. O valor dele é 81. Valor do termo da terceira posição é 1/3. Então, o valor do A3 vai ser 1/3. Caímos nessa equação. O 3 que está dividindo vem multiplicando, 81 vezes 3, que é 243, que na 8 menos 3, que é 5. Então, 243 igual a Q elevado a 5.
esse potência, esse expoente A5 pode passar para o outro lado como uma raiz quinta. Então, 243 é a raiz quinta de 5. E a raiz quinta de 5 é igual a 3. A raiz quinta de 243 é igual a 3. Temos a razão. Se a gente tem a razão, agora eu posso descobrir o primeiro termo. Eu uso qualquer uma informação, seja a informação de que o terceiro vale 1/3 ou a informação de que o oitavo vale 81, a gente vai conseguir descobrir. Então, por exemplo, sabendo que A8 é 81, vai para o termo geral. A n igual a 1 vezes q na n menos 1. A8 é 81, A1 eu quero descobrir, a razão eu acabei de encontrar, é 3 na n menos 1, que seria 8 menos 1, usando esse valor. 3, a sétima é 2.187, está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Aqui dá para simplificar por 81 em cima e embaixo, e a gente vai chegar aqui a 1, é 1 sobre 27. Isso a gente encontrou utilizando essa informação. Se ao invés de usar essa informação no termo geral, eu tivesse usado essa informação no termo geral, também ia funcionar. Então você colocaria A3 é igual a 1 vezes Q na 3 menos 1. E você ia chegar na mesma resposta para o A1 também. Então eu deixo aqui como exercício você tentar fazer essa partezinha final usando a informação do A3 e não a informação do A8, como eu fiz. Agora, a exemplo do que a gente tinha na PA, a gente vai ter uns exemplos clássicos aqui que vai envolver uma estratégia específica para resolver alguns casos específicos de IPG. Então aí eu vou fazer em outro vídeo aqui separado esses casos específicos logo na sequência.